A paz do Senhor. Deixe-me falar do assunto que eu mais gosto e que os crentes precisam entender com profundidade e nem sempre nós entendemos. Mas eu não só vou falar, eu vou mostrar na Bíblia, de tal maneira que vai ficar muito claro. Olha, o grande assunto da Bíblia, o grande assunto é Jesus, do começo ao fim da Bíblia. E se nós estivéssemos entendido Jesus, a gente perceberia que Jesus, ele é, usando a expressão, ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, mas ele seria, assim, um pacote completo de tudo que Deus tem para nós. Quem tem Jesus, naturalmente terá tudo que Deus tem para nós. Quem não tem Jesus, não vai ter nada do que Deus tem para nós. Nós precisamos lembrar que Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Nós precisamos lembrar que Deus é eterno, que quando nem havia mundo, nem havia anjos, não havia nada, havia Deus. Quem tiver Jesus, naturalmente estará em comunhão com o Pai, com o Espírito, com a Trindade. Quem tem Jesus, naturalmente tem Deus. Quem tem Deus, naturalmente tem tudo que Deus tem para nos dar. Em Jesus, Deus quer nos perdoar e nos perdoa e nos justifica de todos os pecados. Em Jesus, o sangue dele nos purifica e nós somos santos. Em Jesus, nós somos redimidos. Em Jesus, eu e você recebemos o Espírito Santo. E é Jesus que batiza com o Espírito Santo e distribui os dons na igreja. Em Jesus nós temos Deus. Nós somos herdeiros com Jesus de tudo que Jesus é dono. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros. Por isso que em Jesus a igreja será arrebatada quando for a hora. Em Jesus os salvos em Cristo serão ressurretos. Em Jesus, o nome deles está escrito no livro da vida. Em Jesus, nós vamos morar na Nova Jerusalém. Se nós entendermos, a bênção que a gente precisa é Jesus. Porque com Jesus virá todas as bênçãos. Mas se nós entendermos bem à luz da Bíblia, e presta bem atenção, Jesus é tudo que Deus tem para nos dar. Com Jesus nós teremos tudo e é tudo que Ele tem para nos dar. Agora Deus é muito grande, muito poderoso, e tem hora que a gente sabe, mas não quer dizer que a gente compreende tudo com facilidade, mas a gente sabe por revelação. Jesus é tão importante nisso que Deus tem para nós, que a Bíblia diz que o Cordeiro, Jesus, foi morto pela humanidade antes da fundação do mundo. Quando não havia mundo, quando não havia humanidade, já havia uma decisão em Deus de que a bênção que Ele daria para a humanidade separada e perdida era Jesus, e Jesus crucificado pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser justificados, santificados, perdoados, mas um Jesus vitorioso contra a morte, o pecado, e as trevas, e o diabo. Uma decisão antes que houvesse mundo, antes que houvesse humanidade. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a bênção que é Jesus estava preordenada antes dos tempos. Antes da criação, havia uma pré-ordenação de Jesus. Agora, como não havia nem mundo, e não havia nem humanidade, não havia nem ouvido para ouvir, não havia nem pecador para arrepender, mas já havia Deus preordenando que a bênção que Ele teria para o mundo perdido é Jesus, e com Jesus todas as bênçãos. Agora, como Deus tinha uma decisão e não havia nem humanidade, e depois havia humanidade perdida sem saber nada,
e como Deus havia uma decisão antes de anjos, de criação de anjos e arcanjos, nós podemos dizer, e a Bíblia diz, que Jesus era um mistério oculto. Só Deus sabia, ninguém sabia, então era um mistério oculto. Mistério oculto antes dos tempos, antes das eras, preordenado por Deus, um mistério oculto. Mas conforme Deus foi falando pelo Espírito Santo, pelos profetas, e depois pelo próprio Senhor Jesus, depois pelos apóstolos cheios do Espírito, esse mistério não é oculto, esse mistério é revelado. Não quer dizer que, sendo um mistério revelado, que ele é um mistério facilmente compreensível, facilmente percebido. Se você olhar para a história da civilização, se você olhar para as religiões, se você olhar para as culturas, se você olhar para as ciências sociais que têm valor, ou seja, filosofia, pedagogia, psicologia, tem valor, mas nenhuma delas perceberam Jesus. Nenhuma delas falam de Jesus ou valorizam Jesus. Ninguém acha Deus, a menos que Deus decida, fale, revele e toque. Deus tem que tocar, Deus tem que operar. Ninguém acha Deus. Deus se manifesta a Noé, a Abraão, e aí vai. Deus se manifesta a Israel, e forma Israel, e faz o milagre do nascimento do Isaac, envia o seu filho. Deus se manifesta. E é nesse sentido que a Bíblia diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus tem preparado para os seus. O que Deus tem preparado é agora o mistério revelado, outrora oculto, mas o mistério revelado. E Deus revelou que tudo o que Ele vai nos dar está ligado à pessoa de Jesus. Quem tem Jesus tem o Pai, tem o Espírito Santo. Jesus até disse: quem me ama guarda os meus mandamentos, eu, Pai, viremos e faremos nele morada. Quem tem Jesus vai ter o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo vai ter o Trino Deus. Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem distancia de Jesus vai distanciando do tudo. Quem não é um discípulo de Jesus para valer, não é um discípulo de Jesus do tudo. Quando nós compreendermos isso, nós seremos discípulos de Jesus que querem discípulos de Jesus. Eu sei que está bem na moda no meio evangélico dizer meu discípulo, meus discípulos, meus 12, meus 7, meus 8. Mas eu não gostaria que vocês fossem meus discípulos, mas que você fosse discípulo de Jesus. Melhor coisa que eu posso te ajudar é ajudar você a ter Jesus e próximo de Jesus. Você e eu sermos discípulos de Jesus. Tanto é que eu nem uso a expressão meu discípulo, e ainda que eu tenha grupo de discipulado, porque não tem importância nenhuma ser meu discípulo, mas se eu conseguir fazer você ser discípulo de Jesus, através do meu grupo de discipulado, e o meu grupo de discipulado são os pastores, eles estão indo bem, nenhum deles desviou. Eu estou conseguindo fazer que eles sejam discípulos de Jesus e não meus discípulos. Essa é a grande bênção de Deus para nós. Quando o apóstolo Paulo fala desse assunto, tudo que o mundo tem na sua sabedoria, e olha que o mundo desenvolve coisas boas, terapias boas, é indiscutível, e são bênçãos para nós, o apóstolo Paulo vai chamar sabedoria do mundo. Não quer dizer que não tem valor, mas só quer dizer que não revelou Jesus. Mas quando ele pregava segundo a sabedoria de Deus que foi revelada, pré-ordenada, decidida.
E esta sabedoria de Deus, esse poder de Deus é Jesus. Vai ficar mais fácil de entender se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Não é muito diferente do que recentemente eu falei aqui na igreja ao falar do capítulo 1, porque o assunto do apóstolo Paulo é Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. O pessoal em Corinto sabia tudo. Eu acho que ele estava sendo um pouco irônico. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reconduzidos a nada. O que eu prego aqui em Corinto, o que eu preguei em Corinto, porque agora ele está mandando uma carta, possivelmente lá de Éfeso, não foi segundo as ciências sociais. Olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, filósofo nenhum encontrou. Platão, Aristóteles, nenhum deles encontraram Jesus. Eu não estou dizendo que não tem valor. Não estou dizendo que não eram gênios. Não estou dizendo que não tem nenhuma utilidade. Leonardo da Vinci é talvez a mente mais brilhante registrada na história. Ele também não encontrou Jesus pelo seu brilhantismo. Então eu não estou falando, e eu não falei de sabedoria desta era ou dos poderosos, porque os estudos humanos não encontram Jesus, não valorizam Jesus, não glorificam Jesus. Verso 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras ou dos tempos para a nossa glória. Eu falo da sabedoria de Deus que estava oculta, pré-ordenada para a nossa glória. Você parou para pensar o que é a nossa glória? É o contrário de não ter glória. O crente glorificado na Bíblia é um crente totalmente justificado, perdoado, redimido, com corpo celestial na Nova Jerusalém. Eu falo da sabedoria pré-ordenada, quando não havia mundo, não havia criação, não havia anjos, havia uma decisão de Deus, que Ele nos daria o Seu Filho. Com Jesus Ele dá tudo para nós. A gente não acredita nisso, não. É só você olhar os sermões das igrejas. É só você olhar as fórmulas de sucesso. É só você olhar como que nós falamos da história da igreja, ressaltando certas personalidades que foram tementes a Deus, determinados pontos positivos que foram bons, e a gente pega isso e coloca no lugar de Jesus. Ou quando nós falamos das histórias dos avivamentos, e aí a gente pega aquela pessoa que Deus usou muito e nós colocamos no lugar de Jesus. Ou como os coríntios colocaram no lugar de Jesus, Pedro, Paulo e apóstolo, mencionado no capítulo 1. A gente realmente não acredita que com Jesus eu tenho tudo. A gente realmente não acredita que a graça de Deus em Cristo Jesus vai nos dar tudo. E a gente realmente não se torna discípulo de Jesus para valer. Tanto a gente é discípulo de Jesus, mas a gente quer outras soluções por meio de outros homens de Deus, igrejas, ministérios, metodologias, que têm algum valor sim, mas nunca vai substituir Jesus. Paulo disse, eu prego, eu falo da sabedoria de Deus, verso 7, que estava oculto. Mas Deus preordenou antes que houvesse mundo. Significa, irmão, que é uma decisão de Deus no seu amor e na sua justiça. Significa que quando eu ponho um substituto, não funciona porque nada funciona. As coisas boas das culturas não vão resolver. Qualquer ponto positivo de alguma religião também não vai resolver. Qualquer avanço das ciências humanas que tem valor não vai resolver.
que vai resolver. Com Jesus eu tenho tudo de Deus. E eu preciso ser o seu discípulo de todo o coração. Verso 7 fala: falamos da sabedoria de Deus, que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Eu só sou glorificado por meio da obra redentora de Jesus. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por isso que você não vai encontrar na universidade nenhum professor de história exaltando Jesus, ou de psicologia, ou de pedagogia, ou historiador, ou não sei o quê. Não é lá que ele é ensinado ou glorificado. Os poderosos desse mundo não entendem. O ditador da Coreia do Norte não entende. O governo comunista da China, tão desenvolvido e cada vez mais desenvolvido, a tecnologia da China de inteligência artificial está mais avançada que a americana de qualquer outro país do mundo. A China está avançando muito em tecnologia, não entende Jesus. Proíbe culto, persegue crente. A sabedoria deste mundo não entende Jesus. Verso 8: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui vem o verso 9, tão famoso, que geralmente a gente cita, mas sem citar direito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que é que Deus preparou para aqueles que o amam? Ele preparou Jesus preordenado na eternidade. É somente através dele que ele perdoa, justifica, santifica, redime, dá ao Espírito Santo eternidade, cidadania na Nova Jerusalém. Não tem nada. Quando você chegar na plenitude do reino de Deus, em nenhum momento Deus falará assim: bem-vindo, porque você tinha Jesus, mas você também era um batista bem caprichado, um metodista, um presbiteriano, ou alguém do Vale da Bênção. Ou bem-vindo. Aí eu vi os seus 10 jejuns de 40 dias. Nada disso pesa para você ter o tudo de Deus. O tudo de Deus é ter Jesus. Você vai orar e jejuar, sim, é um estado de humilhação para que você tenha Jesus, continue em Jesus, cada vez mais em Jesus. Você nunca vai ter uma medalha extra nas regiões celestiais pela sua oração, pelo seu jejum, pela sua membresia de igreja, pelo seu título na igreja. Nada disso resolve. Ou porque você deu seu dinheiro para os pobres. Deu seu dinheiro para os pobres? Levanta a mão. Hoje ninguém deu, né? Mas se você tivesse dado, se você tivesse dado seu dinheiro para os pobres, você vai levantar a mão: Senhor, pastor, o pobre aqui sou eu. Mas se você tivesse dado tudo, ou mais, ou alguma coisa, o extra, nada disso vai pesar nas regiões celestiais. O tudo de Deus não foi compreendido e não é compreendido pelo mundo. Mas ele é revelado. O verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Jesus foi revelado pelo Espírito aos profetas, através da sua própria vinda na plenitude do Espírito, através dos apóstolos e seus companheiros. E ele é revelado quando a gente prega e a pessoa é convencida e recebe Jesus. Ele é revelado quando o dom do Espírito de cura e de milagre se manifesta. Jesus é revelado nos corações pelo Espírito Santo. Pode até acontecer, que eu já vi acontecendo,
de alguém estudar história e de repente começar a considerar Jesus, mas ali no seu coração o Espírito Santo está revelando. Pode até acontecer, como eu sei de casos, em que determinados católicos tementes a Deus, na leitura da Bíblia, na oração, no jejum, lendo a Bíblia, vendo alguma coisa na Bíblia, e às vezes num retiro católico, clamando a Deus, ter uma experiência de visitação da presença de Deus, se converter ali. Que nem a irmã pastora Marina, em Ribeirão Preto. Eu nasci aqui em Batatais, o pessoal fala que eu não uso audiovisual, eu uso, você tem que olhar aqui para mim. Se aqui for Ribeirão Preto, você vai ter uma estrada lá que você passa por Batatais até Franca. No caminho de Ribeirão Preto para Batatais, no meio tem a cidade de Brodowski. Ao lado direito da estrada tem um centro de retiros da Igreja Católica. Pastora Marina se converteu lá. Porque ela temia Deus, ela orava, lia a Bíblia, ela teve uma experiência de conversão dentro do acampamento católico. Nós tivemos o aluno Luciano aqui muitos anos atrás, se converteu no acampamento da Igreja Católica quando clamou a Deus. O Espírito Santo revela Jesus. Às vezes revela dentro de um ônibus, dentro de um avião, numa viagem, no quarto, num acampamento, em algum lugar que Deus tem preparado, a gente não encontraria nos estudos humanos, nas religiões e nos caminhos, mas o Senhor, o Espírito Santo revela Jesus. Verso 10, mas Ele o revelou a nós por meio do Espírito. Ele continua dizendo, verso 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente através de Jesus. Nós não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Aqui ele está se referindo às filosofias da Grécia e, na verdade, todas as ciências sociais. Mas nós falamos daquilo que foi revelado pelo Espírito. Verso 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, é toda uma dimensão espiritual. O mundo não acha Deus, mas Deus, pelo Espírito Santo, revela Jesus. Quando não havia nada, nem anjo, nem humanidade, nem planeta Terra, Deus preordenou Jesus antes das eras. Por isso ele é chamado de mistério que estava oculto, mas foi revelado pelo Espírito e continua sendo revelado pelo Espírito. Eu sei, eu entendo, é uma longa história, porque que os muçulmanos, testemunhas de Jeová e similares, têm a mente tão cauterizada para Jesus. Tendo a mente cauterizada para Jesus, eles não estão procurando nem crente, nem igreja e nem Jesus. Eles estão procurando alguma coisa. E às vezes aquele que realmente quer encontrar Deus, ao ter clamado a Deus com seu conhecimento de Deus, totalmente fora das Escrituras, mas tendo clamado a Deus como ele pensa que Deus existe, como que ele pensa que Deus é, o Deus verdadeiro responde. Porque aquele Deus que ele pensa que existe, que é como ele pensa que é, não tem nem ouvidos para ouvir. No caso da idolatria, é visível. No caso do islamismo, que não tem ídolos, não é tão visível. Eles servem a Deus não a partir de uma imagem, mas de um conceito que não está na Bíblia, de um Deus que não existe, de um Deus que não tem ouvidos e não tem olhos. O Deus verdadeiro, que tem ouvidos e tem olhos e sabe todas as coisas, é o Criador do universo, é onisciente, onipotente, onipresente, se manifesta.
mas manifesta revelando Jesus. A última vez que eu preguei aqui, 2 domingos atrás, que o último eu estava viajando, eu falei de uma muçulmana que está sendo batizada agora em fevereiro, ex-muçulmana. Ela mora na cidade do Cairo, que eu já visitei algumas vezes. Quem ama o Egito e o Cairo ama, mas eu detestei a cidade do Cairo, já fui lá 3 vezes. Eu sempre falo para Deus: Senhor, me ajuda a não voltar mais aqui. Mas aí quando Deus quer, Ele te leva de novo, eu vou meio emburrado que nem Jonas, e eu vou. Pensa numa cidade poluída. Pensa numa cidade que a cada 2 metros eles buzinam. Todos os carros ao mesmo tempo. Porque como nenhum deles vai observar a lei, ele está dizendo pela buzina: eu estou aqui, cuidado para não bater em mim. Mas eles não observam a lei nem um segundo, então eles batem na buzina, eles dirigem batendo na buzina, todos os carros ao mesmo tempo. É um lugar barulhento, poluído, no certo sentido oprimido, mas está cheio de crente na cidade do Cairo, estão se convertendo nas casas. Uma língua muito difícil, a língua árabe é muito difícil. E às vezes eu estou lá por causa de missionários e tudo, e pensa num lugarzinho que se converter vai ser proibido, com a ajuda do governo vai mudar a identidade, senão ia morrer. Pensa num lugarzinho difícil. Pensa num lugar que as pessoas não vão encontrar Deus pelos seus estudos, histórias, religiões e nem nada. Mas alguém ali está pensando em cometer um suicídio, como recentemente. Então tem uma ponte, né, sobre o rio Nilo. Então essa muçulmana falou: eu vou pular da ponte, e pronto. Mas antes de pular, ela estacionou. Antes de pular, ela ligou o rádio e entrou no programa da Igreja Presbiteriana do Cidade do Cairo, que é uma igreja grande. No Cairo você não pode deixar de ser muçulmano, mas você pode ser cópita e virar evangélico. Você pode ser estrangeiro e frequentar a igreja. A igreja tem uns 3, 4, 5 mil membros, coral bonito. E o pastor tem um programa no rádio que ele responde perguntas. A pessoa faz a pergunta que quiser e ele responde, relacionado à Bíblia. E ela começou a ouvir as perguntas e respostas. Ela disse que sentiu uma paz e o desejo de cometer suicídio foi embora. Ela continuou ouvindo o programa. Ela resolveu ir na igreja, sentar no último banco com aquele véu, chegar depois que começou e sair antes de terminar vários domingos. Então deu um desespero nela. Ela disse: eu preciso encontrar alguém que me explique. Porque até aí, fora ter ouvido os programas e ido nos cultos, chegou uma noite que ela teve um sonho. Conforme ela ia mais para cá, ficava bem escuro. Como não está na internet, que os muçulmanos radicais me matariam pelo que eu vou falar aqui agora, mas isso não vai para a internet. Eu acho que vocês não vão ligar para o Centro Islâmico me denunciar, então vou falar aqui. Mas conforme ela andava mais para um lado, ficava muito escuro e ela percebia que Muhammad estava ali, o chamado profeta de Alá do islamismo. Conforme ela andava mais para um lado, ia ficando muito claro, com muita luz, e ela percebia que era Jesus. Sem ninguém falar nada, ela percebeu: o caminho é Jesus. Enquanto ela ouvia os programas de rádio, ia no culto, sentava no último banco, ela percebeu que o caminho é Jesus. Eu acabei de ler que quem revela Jesus é o Espírito Santo. Pensa em pessoas com a mente fechadas, mas o Espírito Santo revela Jesus, pronto, e acabou. E quando ele revela, está revelado. E ela queria encontrar e ele revelou. Aí a nossa missionária, que tem uma escola lá para refugiados, um ministério lindo, maravilhoso, tinha ensinado o cristianismo para uma muçulmana que nunca se converteu, que está em Paris. Só que ela é amiga dessa que teve o sonho. A que teve o sonho contatou e falou: olha, eu quero encontrar alguém que me responda. Eu preciso me apresentar à igreja, eu preciso falar o que está acontecendo, eu preciso que alguém me explique. Lá de Paris, essa amiga dela disse: a pessoa é a nossa missionária. E colocou uma em contato com a outra. Essa história continuou. Ela vai ser batizada agora em fevereiro.
Quem revelou? O Espírito Santo. Quem ajudou no discipulado, esclarecimento, é o missionário. Quem revelou Jesus para você foi o Espírito Santo. O meu papel e dos pastores aqui é te ajudar cada vez mais próximo, cada vez mais discípulo de Jesus. Não discípulo do Vale da Bênção, nem do pastor Silas. Discípulo de Jesus. Cheio do Espírito Santo, dando fruto para a honra e glória de Deus. Capítulo 2, verso 1. Você vai dizer, o pastor Silas começa de trás para frente, não é a primeira vez. Eu não sei se é eu que comecei de trás para frente ou o apóstolo Paulo que era de trás para frente. Mas os pensamentos do apóstolo Paulo, muitas vezes para você organizar, você tem que começar de trás para frente. Capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. Ele está falando sabedoria do mundo, e olha que ele era estudado, e olha que ele tinha, mas não era isso que ele pregava. Não foi com muita sabedoria, ele era estudado, mas não era o assunto dele. Para lhes proclamar o mistério de Deus. Agora você já sabe o que é o mistério de Deus. O mistério de Deus preordenado antes das eras é Jesus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, mas o Espírito Santo revela, porque quando você tem Jesus, você tem tudo. E quando você tem Jesus e acha que a história do avivamento vai resolver, é boa, é edificante, não substitui Jesus. Ou a história da igreja tem pontos bons, não substitui Jesus. Essa metodologia, aquela metodologia, isso, aquilo, não substitui Jesus. Aí quando nós temos Jesus e a graça de Deus em Cristo Jesus para tudo o que precisamos, e olha que a gente precisa, e olha que a gente não está na plenitude do reino de Deus, não. E olha que Deus nos leva para desertos. Estava conversando com o irmão Roberto, ele estava dizendo que está, digamos, saindo de um deserto, né, irmão? Momentos difíceis, que veio essa recessão e tudo. Crente passa por isso, sim. Mas a vitória é continuar em Cristo, na graça de Deus em Cristo, porque em Cristo Deus nos dá todas as coisas. Pode até nos levar para o deserto, nos santifica. Eu vou falar disso outro dia, mas o Deus que leva é o Deus que tira. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, mas já saiu de lá, era avivamento puro. A gente sai do deserto com mais glória de Deus, mais presença de Deus. Irmãos, quando eu estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, complicado que ninguém entende, ainda que ele fosse estudado. Nem com muita sabedoria, ele está referindo-se aos conhecimentos do mundo, que ele também tinha, mas não era o conteúdo dele. Para lhes proclamar o mistério de Deus, que é Jesus, eu decidi não saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Esse era o assunto. Se Deus ia mudar os coríntios, Ele ia mudar através de Jesus Cristo, Jesus o Messias, pré-ordenado antes das eras, era um mistério oculto, agora revelado, e revelado na Bíblia, na história, mas nem sempre revelado no coração das pessoas. É o Espírito Santo que revelou Jesus para aquela muçulmana que estava encontrando o caminho que é Jesus. É o Espírito Santo que revela. Mas para revelar, a gente fala de Jesus a partir das Escrituras, o Espírito Santo convence. Verso 3, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês, dado o requinte da cidade. A cidade de Corinto tinha muitos filósofos, um por rua, com todas as explicações, soluções para o mundo. Sabedoria humana, tinha algum valor, tinha alguma conclusão correta, mas não chegava a Deus.
Paulo falou: eu não fui com essa sabedoria do mundo, mas com a decisão eterna de salvar e resgatar em Cristo Jesus, agora revelado, e o meu assunto foi falar de Jesus. E os coríntios se converteram. Se você entendesse 1 Coríntios 6, havia muito homossexualismo na cidade, muita idolatria, muita feitiçaria. Eles se converteram dos seus maus caminhos, dos seus padrões sexuais fora dos parâmetros bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele é específico em 1 Coríntios, nem sempre isso é percebido em português, mas é mais percebido na língua grega, tanto de homossexualismo, porque o homem fazia-se como se fosse mulher, ou o outro homem se prostituía com aquele homem como se ele fosse mulher. Ou homossexualismo ativo ou passivo, qualquer um deles. O apóstolo Paulo, pregando Jesus, eles se converteram. Foi revelado Jesus pelo Espírito Santo, e eles se converteram. Verso 4, minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, que essas ciências sociais que não chegaram a Deus e não chegam, mas no poder de Deus. Havia uma dimensão espiritual enquanto ele falava de Jesus de maneira não complicada. Não quer dizer que ele não falava com lógica e inteligência, porque ele podia expor nas Escrituras que o Cristo havia de padecer, ser sepultado, ressurgir, subir os céus e voltar em grande poder e glória. Isso o apóstolo Paulo podia ensinar com muita maestria, muita lógica, muito raciocínio, mas ele dizia, não era uma mera aula. O Espírito Santo revelava a Jesus, também tinha as curas e os milagres, e assim vocês encontraram o mistério que estava oculto, mas agora é uma bênção na vida de vocês. Qual foi o problema dos coríntios? Parecido com os gálatas. Eu vou falar com bastante temor, porque eu não gosto de criticar a igreja e nem crente. Então não é nesse sentido que eu estou falando, mas muito parecido com a realidade evangélica, que muitas vezes Jesus não está no púlpito. Nem a graça de Deus em Cristo não está no púlpito. Nem arrependimento de pecado. Tem gente que quer ir na igreja só para dizer que vai ter cura, vai ter milagre, vai ter vitória. Mas parte do problema da derrota dele é a sua vida de pecado. E Deus só vai mudar essa derrota pelo perdão de pecados que há em Jesus. Então Jesus tem que ser anunciado. O Cristo crucificado, ressurreto, vivo, tem que ser anunciado. Temos que também falar que tem que ter perdão de pecados. Porque se não houver perdão de pecados e temor do Senhor, não vai ter nova vida em Cristo. Mas aí os coríntios ouviram de Jesus, receberam Jesus, tinham um histórico de vida muito complicado, de promiscuidade de todos os sentidos, idolatria de todos os sentidos. Em algum momento eles iam ter tentações, eles iam ter desertos, mas o problema é que eles se pautaram, eu fui batizado por Paulo, eu fui por Apolo ou Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou daqui, eu sou dessa igreja, daquela igreja, dessa metodologia, daquela metodologia, dessa apostila, daquela apostila. E aí, Jesus não é mais o centro. Sem querer ofender ninguém, mas tem igrejas no Brasil que falam, você só pode ser salvo se for membro da minha igreja. Aí a centralidade está na igreja, não está em Jesus mais. Tem 3 igrejas no Brasil que falam que se você não for membro daquela igreja, você não vai ser salvo. 2 caminhos para Deus, ter Jesus e ser membro da igreja.
Tem um outro, inclusive, que ele na falta de discipulado daquela igreja, daquele movimento, ele lança até um estado de temor. Porque na hora do batismo, aqui na igreja, a gente faz 3 perguntas antes do batismo. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Você reconhece a Bíblia como regra de fé e prática? Sim. Você vai frequentar a igreja? Sim. Porque tem muita gente que quer ser batizado como era batizado na igreja católica dele. Batiza, some e nunca mais aparece. A ideia de você ser batizado é que você está em Cristo, no corpo de Cristo, e deveria sim frequentar a igreja após o batismo. A menos que seja muito idoso e não seja possível, nós fazemos cultos nas casas também, fazemos isso, né? Então a gente pergunta se ele vai frequentar. E tem uma igreja no Brasil que ainda acrescenta: e você promete que você nunca mais sairá desta igreja? E profere quase que uma maldição se ele sair dessa igreja. Quem salva? Jesus e essa igreja. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todas as bênçãos de Deus para nós estão em Jesus, pré-ordenado antes das eras, antes que houvesse anjo, humanidade e o planeta Terra. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. É só olhar para as religiões, para as filosofias, para os estudos sociais, pode olhar. Mas o Espírito Santo revela, e tudo que temos, tudo que somos, virá da pessoa e da obra de Jesus. Às vezes o pessoal fala: feliz ano novo. Eu preciso dizer, feliz ano novo só se você for discípulo de Jesus. Tudo que Deus tem para você está em Cristo. Até poder para pregar e ensinar a palavra está em Jesus, que batiza com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela, mas quem derrama o Espírito Santo é Jesus, é Deus Pai. Rogarei ao Pai que derramará. E o Espírito Santo revela Jesus. Mas às vezes Jesus fica em segundo plano, né? Às vezes as igrejas, os modismos, as metodologias, Jesus fica em segundo plano. E às vezes, para o ego do pastor, da igreja, do ministério, o título, apóstolo, reverendo, tem uma importância maior. E às vezes, para a vaidade humana, ele tem que dizer: o meu discípulo, os meus discípulos. Tudo isso é pôr Jesus em segundo lugar. Parece bonito, parece espiritual, mas está distanciando da Bíblia. Se tinha alguém aqui que podia se gabar de alguma coisa pelos feitos, era o apóstolo Paulo. Mas o Paulo escreveu para os coríntios: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Agora ele centralizou em Deus. E ele continuou. O menor que na verdade se tornou o maior, mesmo nos seus dias. Em nenhum momento ele falou: vocês são meus, porque vocês não são de Pedro ou de Apolo. Ele falou: não, vocês estão indo para o caminho errado. No capítulo 1 ele diz: eu não batizei ninguém, só batizei alguns. E Deus nem me chamou para batizar, me chamou para pregar o Evangelho. E eu prego Cristo crucificado para que a cruz não seja anulada. Para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Esse era o apóstolo Paulo. Que se comparar com qualquer outro ou conosco, ele é naturalmente o menor que é o maior. Ele escreveu metade do Novo Testamento ou um pouco mais da metade. Ele é o maior. Se você for usar esses critérios, ele diz: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Ele falou: o que eu prego aqui é Cristo crucificado.
mistério outrora oculto, mas tudo que temos, tudo que somos e seremos, será por causa de Jesus. 2020 vai ser muito abençoado com Jesus nas nossas vidas. Se eu fosse pregar no culto da virada, é isso que eu ia pregar, mas você percebe que ia dar uns 40 minutos e às 11 da noite vocês iam dormir. Então o culto da virada vai ser um culto de testemunho, vai ser um culto de música, vai sobrar algum tempo para eu falar. Às vezes o culto atrasa, sobra só 5 minutos, às vezes sobra 15. Tudo isso que eu falei aqui, eu vou falar em 5 minutos. Só Deus sabe como. 10 minutos, 15 minutos, só Deus sabe como. Mas uma coisa eu sei, que em 40 minutos ou em 5 minutos eu posso falar que a centralidade de Deus para tudo que Ele tem para nós é Jesus. E se vai ter um ano bom, é se Jesus for o Senhor e Salvador. Se vai ter um ano bom, por causa dessa metodologia, essa fórmula de sucesso, esquece. Não vou dizer que não vai ter deserto, porque tem deserto. Mas a gente sai forte dos desertos, a gente sai santo. É Deus mesmo que manda a gente para o deserto, para a gente não ficar orgulhoso. Paulo, que é o menor que virou o maior, tinha que conviver com o espinho na carne, que era, ele deixou claro, para mantê-lo humilhado, para que ele não se exaltasse com a excelência das revelações. Paulo foi arrebatado até o 3º céu, irmão. Se tinha alguém que sabia muito e sabia demais, e podia dizer, eu fui, você não foi. Eu fui arrebatado, você não foi. Se tinha alguém que podia dizer que era o grande, era ele. Aí Deus põe um espinho na carne, que eu não sei o que é. Mas eu penso que é natural imaginar que era no corpo. Porque ele falou na carne. Era uma aflição física, uns pensam que não tinha óculos, ele estava meio cego, gostava de estudar. Pode ser qualquer outro problema físico, que ele tinha que conviver com aquilo. Qualquer outro era curado, mas ele tinha um espinho na carne. Então, ele especificou que era no corpo dele. Então, ele tinha uma dificuldade que era um estado de humilhação para ele. Imagina você falar de Jesus, das curas e dos milagres, mas você mesmo está num estado de humilhação, fisicamente falando. Mas ele pregaria, porque não dependia dele, do seu corpo, de sua saúde, mas da revelação de Deus. Por isso que tem cego por aí, crente, cheio do Espírito Santo, profetizando mais do que eu e você, enxergando no mundo espiritual mais do que eu e você. Porque é pelo Espírito, é obra do Espírito. Não é obra de ser humano. Você quer ter um 2020 abençoado? Sim? Levanta a mão. Você quer falar para mim qual vai ser a sua bênção em 2020? Quem quer falar aí? Jesus. Amém. Vamos orar por esse 2020? Eu vou pedir para vocês virem à frente. O irmão Zé Gordura, o pastor Luiz vai ficar perto dele. É uma bênção ver o irmão Zé Gordura aqui, viu? Fiel com Jesus, sua família vai se achegando a Jesus. Não tem sido fácil, mas ele é fiel a Jesus. Amém? O maior presente de Deus para nós é Jesus. Eu queria que vocês orassem entre vocês, de 2 em 2, de 3 em 3. Lembra que Jesus não é uma coisa, é uma pessoa, numa decisão de última hora. Amém? Começa a orar de 2 em 2, de 3 em 3, começa a orar. Se você percebeu que alguém não está sem orar, que nem o Oswaldo, o irmão Ari, que estão sozinhos, traz para o seu grupo. Pastor Paulo, traz o irmão Ari para o seu grupo, não deixa ninguém, amém?
Vocês aí grudam mais um no outro aí, faz uma rodinha em torno do irmão Zé Gordura. Nem pode começar a orar. Quem não pôde vir à frente tem a sua dificuldade no momento, mas nós estamos incluindo vocês também na nossa oração, nossa irmã lá, as jovens que estão. Aleluia, Senhor, glórias a Ti, Jesus. Senhor, eu te agradeço pelo Teu amor, pela Tua misericórdia em Cristo Jesus. Eu te agradeço pela graça de Deus em Cristo Jesus. Senhor, eu te agradeço pelo ministério do apóstolo Paulo, pelo seu ensino. Eu peço perdão, Senhor, muitas vezes pastores querem se mostrar cultos, falar de maneira rebuscada, que ninguém entende direito o que está falando. Eu peço perdão também, Senhor, pelas fórmulas de sucessos. Eu peço perdão, Senhor, porque muitas vezes nos púlpitos nós não temos falado de Jesus, não temos pregado Jesus, e nem temos recebido de Jesus tudo o que nós precisamos. Pai amado, eu peço perdão de uma pregação eloquente, muitas vezes sem o poder do Espírito Santo, das curas, dos milagres, ou do convencimento do Espírito Santo de Deus. Peço perdão, Senhor. Mas agora falando pelas nossas vidas, 2020 vai ser ano de bênção, sim. Nós nos entregamos completamente ao Senhor, à pessoa de Jesus, à sua obra, ao Espírito Santo de Deus, para termos um 2020 cheio da presença do Senhor, cheio do Teu poder, cheio da capacitação que vem do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos também pelas 24 horas de oração do Vale da Bênção, que se torne um alvo factível, um alvo possível de ser realizado, não somente um desejo, mas uma bênção do Senhor para conseguirmos. Oramos pela nova sala de oração que nós teremos aqui atrás da igreja para funcionar o centro de oração das 20 da noite às 6 da manhã, que nós tenhamos intercessores nesta sala, pessoas orando, buscando, sendo cheias do Senhor. Oramos pela adaptação dessa área atrás da igreja, para ela ter uma vocação agora para ser jardim de oração. Pai amado, capacita o jardineiro para pensar em algo bom, em algo bonito, que nós tenhamos mais um jardim de oração, mais uma sala de oração, mais intercessores, buscando a face do Senhor. Pai, 2020 pode ser um ano sem graça, sem a Tua presença, sem a Tua bênção. Pode ser um ano sem graça, sem a presença do Senhor, sem plenitude de entrega, sem plenitude de presença do Senhor. Pedimos a Tua bênção e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.